Olá, você aí que é estudante de direito, você aí que é advogado, se liga aí que agora o professor Ronilson Mendes traz um tema importantíssimo para você. Dando continuidade ao nosso curso de processo penal, eu vou falar hoje aqui sobre prisão domiciliar. Olha, o próprio nome já falou, prisão domiciliar, prisão no domicílio, prisão na sua residência. Essa aí seria uma definição muito simplória, tá, pessoal? Então, observe uma coisa. A prisão domiciliar é um instituto tratado tanto no Código de Processo Penal, como na Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84, como também na jurisprudência. Então, a prisão domiciliar para uns é apenas uma prisão autônoma e substitutiva da prisão preventiva. Para outros, a prisão domiciliar é uma espécie de prisão preventiva, prisão domiciliar preventiva. Então, pessoal, tirando aí essas definições, o que é que você precisa compreender? Eu vou aqui, primeiramente, te falar sobre a prisão domiciliar no âmbito do CPP. Então, no âmbito do CPP, vem o artigo 317 definindo para você. Fala que prisão domiciliar é o recolhimento do acusado ou do indiciado, entendeu? À sua residência. Então, é o recolhimento do acusado ou do indiciado à sua residência, só dela podendo sair com autorização judicial. Então isso aí é o que trata o artigo 317 do CPP. Aí no artigo 318 fala assim, que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o agente obedecer 6 condições, quer dizer, quando o agente se enquadrar em uma das 6 condições. Tá bom? Pessoal, olha só. Primeiramente, no Código de Processo Penal fala apenas no acautelado preventivamente. Porque nós sabemos que existe aí a prisão, as prisões temporárias podem ser o quê? Prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Então são o quê? São prisões cautelares, tá? Mas o CPP veio falar somente da preventiva, porque a prisão temporária pode ser 5 ou 30 dias, e é no curso, e é para segurar uma investigação. Então não causaria tanto prejuízo, conforme já até fala o professor Renato Brasileiro, entendeu? Se não fosse aí substituída pela prisão domiciliar. Então o CPP só fala em prisão preventiva, porque a prisão preventiva, em muitos casos, tem sido utilizada, inclusive, como sendo o quê? Prisão pena, tá? Então as pessoas já prendem preventivamente, o juiz já determina para garantir o que? A aplicação da pena, o que não deveria acontecer, tá? Até porque a prisão preventiva tem que obedecer vários requisitos aí do artigo 312, principalmente do CPP e outros. Então, pessoal, vamos lá. A prisão preventiva no CPP, quer dizer, a prisão domiciliar no CPP é para aquele preso preventivamente, né? Sendo ele indiciado ou acusado. Indiciado porque ainda está na fase de inquérito policial. Ou acusado quando a sua denúncia já foi feita, já foi feita a denúncia, né? Ou queixa, né? E ele já está o quê? Na fase aí, da ação penal. Tá bom? Já está respondendo ao processo. Então, segundo o CPP, a prisão preventiva seria uma prisão substitutiva, quer dizer, a prisão domiciliar seria uma prisão substitutiva da prisão preventiva, entendeu? Aí fala, como eu te falei, no artigo 318, quais são os requisitos onde poderá o juiz conceder essa prisão domiciliar. Eu te falo poderá porque o juiz não vai avaliar simplesmente cada uma dessas condições em particular, mas vai levar em consideração também, por exemplo, os aspectos do parágrafo 4º do artigo 282 do CPP. Vai ter que adequar a situação. Por exemplo, uma pessoa que comete um crime com violência ou grave ameaça, muito embora obedeça a algum desses requisitos, ainda vai ser avaliado se ele vai ou não ser, concedido essa prisão domiciliar. Então, vamos lá. Quais são os requisitos do artigo 318 para que o juiz possa, né, convalar a prisão
preventiva em prisão domiciliar. Primeiro, a pessoa... primeiro, o agente tem que ser maior de 80 anos. Segundo, o agente tem que estar o quê? Acometido por doença, extremamente debilitado, acometido por doença grave. Terceiro, a pessoa ele é responsável pelos cuidados especiais de uma pessoa menor de 6 anos ou com deficiência. Quarto, gestante. Quinto, ele é o pai, ele é a mãe e possui filho menor de 12 anos. Sexto, essa pessoa é homem, pai e possui filho menor de 12 anos, onde ele é o único responsável pelos cuidados dessa pessoa, tá bom? Ou pessoa também, sendo pai ou pessoa com deficiência. Então, pessoal, nós temos aí no artigo 318 os dois primeiros casos, que é para questão do maior de 80 anos, né? E a pessoa extremamente debilitado, acometido por doença grave. Então, os dois primeiros incisos. Os 4 últimos incisos, que vai sempre tratar ou da gestante, ou a pessoa tem filho, ou pessoa com deficiência, terão que obedecer aos requisitos ainda do artigo 318-A. Ronilson, quais são esses requisitos? Porque se a mãe, o pai ou o responsável por aquela criança tiver, por exemplo, cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ou tiver cometido crime contra o próprio filho ou dependente, essa pessoa não irá ser beneficiada com a prisão domiciliar, tá bom? Então ainda, pessoal, no âmbito do CPP, eu tenho o artigo 318-B, que fala que, paralelo, concomitante à prisão domiciliar, o juiz poderá aplicar algumas das medidas alternativas diversas da prisão que estão elencadas no artigo 319 do CPP. Inclusive, uma delas é o último, que é o inciso 9º, que é o monitoramento eletrônico, entendeu? Então, poderá conceder a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Então, falei para você aí da prisão domiciliar substitutiva da prisão preventiva, e agora nós temos no âmbito da LEP, que é a Lei de Execução Penal, no artigo 117, a prisão domiciliar, que é chamada de prisão substitutiva da prisão pena. Então isso aí acontece, segundo, né, tem 4 casos, né, para o condenado maior de 80 anos, condenado acometido de doença grave, condenado que possui que menor, condenado com filho menor que possui deficiência ou que possui deficiência física ou mental, e por último a condenada gestante. Então, o artigo 117 elenca 4 casos, que é para o maior de 70 anos e para o condenado que possui doença grave, tem filhos menores ou com deficiência física ou mental, ou a condenada gestante. Então são esses 4 requisitos do artigo 117, tá bom? Para o que nós chamamos de prisão domiciliar substitutiva da prisão pena. E ainda aí tem a jurisprudência, que você pode estar encontrando aí no material que eu coloquei no teu vídeo, que vai falar sobre a prisão domiciliar substitutiva da prisão pena, nos casos de, por exemplo, o preso obteve o direito à progressão e não tem o estabelecimento penal adequado para ele cumprir. Então ele poderá também pedir, nesse caso aí, no âmbito da execução, execução penal, ele poderá pedir a prisão domiciliar. Então, pessoal, não podemos esquecer o nosso norte. A prisão domiciliar vai acontecer no âmbito do processo penal. Ela fala na prisão que substitui a prisão preventiva para presos indiciados ou acusados. Nós temos agora no âmbito da LEP a prisão domiciliar, que vai substituir a prisão pena, ou seja, a pessoa já foi condenada, mas de repente ele se enquadra em algum daqueles 4 requisitos do artigo 117 e vai ter esse direito. E aí nós temos, por último,
vários casos jurisprudenciais que eu queria que você constasse no meu material, tá bom? Falando sobre a Covid, e agora, em especial, eu já gravei até uma aula separada só para isso, é sobre o HC 165704, onde nesse HC 165704 está sendo aí falando, né, que os responsáveis por crianças e adolescentes têm esse direito à prisão domiciliar, desde que obedeça a alguns condicionantes que a própria decisão veio trazendo, que, como por exemplo, uma delas é que obedeça aos requisitos do 318 do CPP, tá bom? E essas crianças foi tanto estendido para pai quanto para mães que possuem crianças, que possuem menores de até 12 anos, quando eles são o único responsável por essa criança ou pela pessoa com deficiência. E também se estendeu, como já era previsto, né, no CPP, para aquelas pessoas que cuidam, né, que são responsáveis por crianças até 6 anos ou pessoas também com deficiência. Então, não somente para o pai e mãe, como também para os responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência de até 6 anos. Então, eu queria que você desse uma lida nesse HC, concedido agora, quer dizer, julgado agora dia 20 de 10 de 2020, onde é uma peça importante aí no seu pedido, né, de prisão domiciliar para o teu cliente, você que atua na área criminal, tá bem? Então, pessoal, é isso. Resumindo aqui, a prisão domiciliar, conforme fala o professor Renato Brasileiro, é uma prisão preventiva, é uma espécie de prisão preventiva. Então, prisão domiciliar preventiva. Claro que para a professora Ana Cristina é uma prisão autônoma. Claro que é, pessoal. Então, a prisão domiciliar ela pode ser tanto no âmbito do CPP, substituindo a prisão preventiva, no âmbito da LEP, substituindo a prisão pena, como também ela ainda poderá acontecer inicialmente. Por isso é que o professor Renato Brasileiro falou, claro, aí está confirmando, né, a sua definição. É uma prisão preventiva domiciliar, que ela poderá ser concedida inicialmente para a pessoa, mesmo não estando ainda presa preventivamente, mesmo não estando condenada. Tá bom? Então, melhor detalhe, mais detalhe, eu te passo aí no nosso material de estudo que está na descrição desse vídeo aí. Tá bom, galera? Muito obrigado, valeu aí, tchau!